Nossa família, nossos anjos todos foram levados cedo demais. Os 5 de Portland serão sempre lembrados. Um suposto serial killer em Oregon é acusado de matar 4 mulheres e suspeito de uma 5ª morte. Seguimos firmes buscando justiça para as vítimas e suas famílias. Famílias das mulheres seguem lutando por respostas e justiça. Uma mãe tem um recado para Jessie Lee Calhoun. Você não é a pessoa mais inteligente da sala, embora ache que seja. Talvez no dia do crime fosse. Mas você não está mais lá. Você está na minha sala. Bem-vinda ao Crime Fix, sou Anjanette Levy. Há um caso absolutamente assustador que vem se desenrolando no Oregon desde 2023. Eu já tinha coberto esse caso para vocês em junho, quando havia medo de um serial killer à solta. De fevereiro a maio de 2023, 6 corpos de mulheres foram achados num raio de 160 quilômetros de Portland, Oregon. A primeira vítima foi Kristen Smith. O corpo dela foi encontrado em 19 de fevereiro de 2023. Joanna Speaks foi assassinada e seu corpo achado em abril de 2023. Bridget Webster sumiu no início de março e seu corpo foi achado em 30 de abril. Em abril de 2023 também encontraram o corpo de Charity Perry. Ashley Real foi encontrada em maio daquele ano. Restos de uma mulher indígena não identificada foram encontrados em abril, mas a polícia de Portland afirmou que a morte não era suspeita. As 5 vítimas, conhecidas como as 5 de Portland, tiveram suas mortes associadas ao medo de um serial killer. Esse medo era realmente justificado. Jessie Lee Calhoun está sob custódia desde junho de 2023. Em julho, a polícia apontou um suspeito nos assassinatos, mas só o revelou publicamente em maio de 2024. Mas a dúvida é se Calhoun deveria estar nas ruas em 2023. Calhoun já tinha sido condenado por roubo e furto. Ele começou a cumprir uma sentença de 4 anos em 2019 por essas acusações, mas recebeu clemência em 2021 por bom comportamento e por ter trabalhado como bombeiro prisional durante a temporada de incêndios florestais em 2020, segundo a Fox News Oregon. A clemência foi revogada por outra governadora em 2023, após Jessie Lee Calhoun se tornar suspeito nos homicídios. Calhoun agora é acusado de matar 4 dos 5 de Portland. Estamos aqui hoje para anunciar que o grande júri indiciou Jessie Calhoun pelo assassinato de Kristen Smith em 20 de novembro de 2022. Como vocês devem saber, o Sr. Calhoun já foi acusado de assassinar Charity Perry, Joanna Speaks e Bridget Webster entre março e abril de 2023. Esta acusação acrescenta 2 novas imputações: homicídio em 2º grau e abuso de cadáver em 2º grau. A promotoria afirma que Kristen Smith foi a primeira vítima de Jessie Calhoun, assassinada em 20 de novembro de 2022. Na coletiva, Melissa, mãe dela, falou: Como muitos sabem, esta é minha outra filha, Hailey, que sempre esteve comigo. Pesadelo todo. Montanha-russa, desculpem, estou muito emocionada. Eu me mantive forte, fiz tudo o que pude tentando salvar minha filha. E foi simplesmente insuportável saber que cheguei tarde e precisava de ajuda para achá-la. E eu fiz tudo o que pude para tentar conseguir respostas, lutar e procurar. E eu não teria conseguido fazer nada disso, ou sobreviver a cada dia se não fosse pela minha família, se não fosse pela minha filha. Sem minhas amigas que não se importavam para onde estávamos indo ou o que estávamos fazendo. A gente ia, procurava e colava cartazes. Quero agradecer a todos pelo apoio, pelo carinho e por manterem o nome e a memória da Kristen vivos, sem deixá-la ser esquecida. Agradeço às famílias das outras vítimas por ficarem ao meu lado o tempo todo. Procuramos e lutamos juntas, nunca desistimos.
e por continuarem ao meu lado, mesmo após Jesse Calhoun ser indiciado pelos seus 3 entes queridos. E Kristen não foi. Você está aqui comigo hoje. Enquanto Melissa Smith falava, percebia-se seu medo de que não acusassem no caso da filha. Já se passaram longos e angustiantes 898 dias desde o dia em que descobri que Kristen Smith havia falecido. Então, em 17 de maio de 2024, no ano passado, a polícia fez uma declaração dizendo que Jesse Calhoun estava sendo indiciado pela morte de 3 das 5 garotas. Não consigo explicar a dor agonizante que senti naquele dia ao saber que Kristen não era uma dessas garotas. Eu me mantive forte junto com as outras famílias e fiquei feliz que elas conseguiram suas respostas. Rezei todos os dias esperando por esse momento para nós. Já se passaram 445 dias desde a primeira acusação das 3 garotas. Já se passaram 445 dias ainda lutando com as famílias das demais vítimas. Sempre acreditei que teria justiça para Kristen e confiei nas minhas 2 promotoras. Nunca perdi a esperança e lutei por respostas. Sempre falei para Kristen, nunca desista. Você também. Eu nunca desisti. E eu nunca vou desistir. Eu agradeço a cada pessoa que não desistiu desse caso, minha família, meus amigos e, mais importante ainda, cada pessoa que nunca esqueceu dessas 5 mulheres. Nossa família, nossos anjos, todos eles foram tirados de nós cedo demais. As 5 de Portland nunca serão esquecidas. Kristen Smith tinha 22 anos quando foi assassinada. A mãe dela contou no Facebook que procurou por ela por meses antes de saber de sua morte. Jesse Calhoun já havia sido indiciado pelos assassinatos de Charity Perry, Joanna Speaks e Bridget Webster. Uma promotora comentou a acusação de assassinato na morte de Kristen Smith. Essa nova acusação contra o Sr. Calhoun marca um avanço significativo. Um marco importante. Reconhecemos a força e paciência da família de Kristen Smith durante todo o processo. Kristen tinha 22 anos quando morreu. Já faz quase 2 anos e meio que seus restos foram encontrados. Reconhecemos que a incerteza sobre possíveis acusações e seu momento tem sido muito difícil para a família. Agradecemos a confiança e paciência deles e das demais famílias afetadas. Para as famílias de Kristen, Charity, Bridget e Joanna, 2027 deve parecer uma eternidade. Como todos sabemos, Jesse Calhoun está sob custódia e já faz algum tempo. Embora não possamos compartilhar detalhes específicos devido à natureza contínua da investigação, posso dizer que, desde o início, nossos detetives estavam totalmente comprometidos em descobrir a verdade. Nos últimos 2 anos e meio, este caso exigiu um trabalho incansável, incontáveis horas e uma dedicação inabalável. Nossas investigadoras analisaram todas as pistas, revisaram as evidências e seguiram os fatos até o fim. Ainda não terminamos. Ainda não se sabe se haverá acusações pelo assassinato de Ashley Rial. Ninguém foi acusado. Posso apenas dizer que esse é um caso extremamente importante para nós. É um caso que está atualmente sob investigação. Seguimos investigando o caso em parceria com o Ministério Público e o Departamento do Xerife do Condado de Clackamas. A mãe de Charity Perry se levantou para oferecer palavras de apoio à família de Ashley. Não desistam, não só a família da Ashley, mas todas as famílias das vítimas. Não percam a esperança. Dói, mas ela é preciosa. Não ignore isso. Passei o ano todo me sentindo culpado pela acusação contra minha filha. Eu só podia dizer a Melissa que ainda não era a hora, mas não que não aconteceria. Ainda não é a hora? E há famílias com as quais entrei em contato em outros estados, com vítimas que não têm nada a ver com Calhoun. Elas estão tão perdidas e precisam saber que são vistas e ouvidas. E existe um mundo lá fora que se importa. Eles se importam com seus entes queridos. Só não parece assim naquele momento. Também tem uma mensagem e permissão tanto para Calhoun quanto para outras pessoas como ele por aí.
Você não é a pessoa mais inteligente na sala. Você acha que é, e talvez no dia do seu crime você fosse, mas você não está mais na sua sala. Você está na minha sala, e eu conheço muita gente inteligente. E não tem como você continuar e não ser pega. Não importa o tempo, dias, semanas, meses ou séculos, o mundo vai te encontrar. Ashley Real foi vista pela última vez em um fast food em Portland em 27 de março de 2023. A polícia divulgou imagens de vigilância de Ashley na esperança de que alguém a reconhecesse e ligasse. Seus restos mortais foram achados em maio, numa área de mata. Reportagem citou fonte afirmando que Ashley Real conhecia Jesse Calhoun e registrou o boletim de ocorrência de violência doméstica contra ele, mas investigadores seguem em silêncio sobre o caso. Segundo a KATU-TV, em 2023, as vítimas eram pessoas em situação de rua com dependência química. Essa mesma reportagem afirmou que a vítima Joanna Speaks também conhecia Jesse Calhoun. Vou falar mais sobre as vítimas mais tarde no programa. O promotor Nathan Vasquez foi perguntado se Jesse Calhoun é um serial killer. Legalmente, analisamos apenas casos individuais, com foco nas vítimas. Esses foram assassinatos de algumas jovens que, obviamente, tiveram um impacto enorme e devastador em suas famílias, e é nisso que estamos focados. Calhoun foi ao tribunal na segunda e apresentou sua defesa pelos assassinatos. Apresentaremos a declaração de inocência, meritíssimo. Já invocamos antes os direitos do Sr. Calhoun ao silêncio, recusa de busca e apreensão e direito a advogado em todas as fases críticas. Reafirmamos esses direitos. Assim, meritíssimo, nossa próxima audiência de status é dia 5 de dezembro, às 9 da manhã, perante Vossa Excelência. Certo, vamos manter essa data como está, então, como a próxima data para este caso. Para comentar este caso, vou trazer 2 especialistas em assassinos em série e casos de grande repercussão. Joseph Scott Morgan, investigador forense e apresentador do podcast Body Bags, e Mark Pietmeyer. Ele é promotor aposentado do condado de Hamilton, Ohio. Ele já processou muitos assassinos em série e muitos casos de pena de morte. Obrigada a ambos pela participação. Joseph, vou começar com você aqui. Agora temos Jesse Calhoun acusado dos assassinatos de 4 mulheres em um período muito curto de tempo. Ele também é suspeito da morte de Ashley Real. O que está envolvido nisso? Porque quando essas mulheres foram encontradas, eram restos esqueléticos. Tinham que ser restos esqueléticos que foram encontrados, ou pelo menos muito pouco restava para ser analisado. Então, como eles conseguem juntar tudo isso e descobrir, ok, foi Jesse Calhoun quem fez isso? Especialmente considerando que os restos foram encontrados provavelmente semanas, se não meses, após os assassinatos. Sim, alguns desses restos foram achados perto de corpos d'água, o que é uma faca de 2 gumes. Apenas em termos de vestígios, se há água envolvida, e sabemos que nessa região chove muito, há sempre muita água. Além disso, você os coloca próximos a um corpo d'água, você perde vestígios. E claro, isso remete ao princípio de Lecard na perícia. Todo contato deixa um vestígio. Você pensa sobre as motivações para fazer isso, expor os corpos, esse tipo de coisa? Agora, o outro ponto disso, e eu acho que quando você observa, especialmente se conversar com um especialista em comportamento, eles estão sempre procurando padrões de comportamento em relação a autores de crimes em série. A localização geográfica faz parte disso. Você sabe, o velho ditado sobre assassinos em série é que eles realmente não caçam fora da área com a qual não estão familiarizados. Há muitas exceções a isso. Eles não caçam fora da própria raça, sabe? Também há exceções para isso. Então, todas essas coisas não são necessariamente tão estáticas quanto você pode pensar. Atualmente, estamos perdidos sem saber o que fazer. Como foi usada a metodologia para matá-los? Acho que isso será significativo porque eles costumam não se desviar dessa área. Então, o júri ainda está em dúvida sobre isso, esperando ouvir mais informações sobre isso. E se você está falando sobre restos decompostos, isso é realmente difícil para nós avaliarmos no necrotério. Se tudo o que você tem, a menos que você tenha, sabe, se você tiver capacidade ou sorte de achar um osso hioide possivelmente fraturado,
Com restos esqueléticos, muitas vezes não se encontra o osso ióide. É uma das primeiras coisas que os necrófagos procuram, ossos pequenos, e eles acabam sendo levados pelo vento. Então, eu não sei. Vamos descobrir mais, espero que em breve. Sim, tomara. Esse julgamento só será em 2027, Mark. Falta muito tempo. Primeiramente, quero saber sua reação ao julgamento ter sido marcado para tão longe. Quero dizer, essa investigação está em andamento desde 2023 e eles têm esse cara como o principal suspeito, basicamente uma pessoa de interesse desde junho de 2023. Por que estamos marcando isso para tão depois? Eu não sei. Estou surpreso que um advogado de defesa concorde, já que todos os estados têm direito a julgamento rápido. Em Ohio, são 90 dias se preso. E 90 dias a partir do momento em que você é preso, a menos que você tenha solicitado um adiamento, o caso tem que ir a julgamento. Com tantos assassinatos para julgar e organizar, vejo a defesa em vantagem. Eles podem dizer, se fui preso em 1º de abril, devo ser julgado até 1º de julho. Me surpreende que a defesa aceite um adiamento tão longo. Se eu sou familiar, pensaria igual ao Estado. Por que aguardamos tanto para julgar esse caso? Quer dizer, você não deveria tê-lo prendido e indiciado, a menos que tivesse provas suficientes para seguir em frente. Então, por que estamos esperando 1 ano e meio? Eu não entendo isso. Eu também não entendo nenhum dos lados querer esperar tanto tempo para julgar um caso como esse. Sim, isso me confunde. Mark, mais uma pergunta para você. Acho que esse é um dos motivos pelos quais a promotora venceu a eleição, pois havia dúvidas se esse cara deveria ter recebido clemência. Antes, a promotora não se posicionava sobre isso. Mas quando perguntam se Jesse Calhoun é um serial killer, você o chama assim? Ele afirmou que o foco deve ser nas vítimas e que Jesse Calhoun merece julgamento justo. Você precisa ter cuidado com o que diz como promotora eleita. Você não quer, sabe, difamá-lo ou rotulá-lo de alguma coisa e depois isso voltar para te prejudicar em uma moção mais tarde. Mas você chamaria esse cara de assassino em série? Quero dizer, os restos mortais de 4 mulheres, na verdade 5, encontrados em um período de 3 ou 4 meses. Como alguém que já processou serial killers, você o consideraria um? Eu o chamaria de assassino em série, com todas as letras maiúsculas. Quero dizer, ele é um assassino em série, sem dúvida nenhuma. Sabe, 1 ou 2 pessoas, você pode até dizer que é outra coisa, mas quando chega a 3, 4 ou 5 pessoas e todas são mulheres jovens, é um assassino em série. Eu estou, sabe, como Joseph disse, os restos mortais estavam decompostos. Então, a primeira coisa que o legista precisa determinar é a causa da morte. Foi um homicídio, quero dizer, se essas pessoas usavam drogas, foi uma overdose, elas morreram pelas condições do ambiente, então você depende bastante do legista nessa situação. Como José disse, o osso ióide no pescoço indica possível estrangulamento, mas a maneira da morte e também a causa da morte foi um trauma por objeto contundente, foi estrangulamento, foi um tiro. Se a forma e a causa da morte forem ambas por homicídio e muito parecidas, isso indica um serial killer. Se todas foram estranguladas, é um serial killer. Mesmo que todas sofram traumatismo e cabeça esmagada em corpos decompostos, você depende muito do legista. Mas, novamente, eles seguiram em frente e o indiciaram. Então, eles estão convencidos de que é um homicídio e que esse cara fez isso. Não sei o que divulgaram sobre as provas, mas ninguém denuncia um caso assim sem ter certeza de que pode provar. Não. Sim, e realmente não temos nenhuma prova aqui. Só sabemos que restaram os corpos dessas mulheres. Elas são todas jovens, entre 22 e 32 anos. Sabemos, sabe, vamos falar de vitimologia aqui por um segundo, José, que são mulheres que, muitas delas, lutaram contra o vício ou tinham problemas de saúde mental. E, sabe, elas eram sem teto, algumas delas por um tempo, de vez em quando. Esse é Jesse Lee Calhoun, que recebeu clemência e saiu da prisão onde cumpria a pena por roubo e furto. E então, sabe, ele não fica muito tempo solto. E então, basicamente, a promotoria e a polícia estão dizendo que ele não ficou muito tempo solto depois de receber a clemência. E então, aparentemente, ele está se envolvendo ou ficando com mulheres que têm dificuldades. Assim, ele aparentemente acessa essas mulheres.
por algum motivo desconhecido, que não faria sentido, ele está tirando a vida delas. Sim, preciso contar isso rapidamente. Na minha carreira, trabalhando em casos em série como este, tanto em Nova Orleans quanto em Atlanta, todas as séries em que estive envolvido eram de trabalhadoras do sexo ou mulheres em situação de rua, com exceção de um grupo que era composto por idosas que foram estranguladas até a morte em suas casas. Tem um tipo ali que você procura. Sabe, mulheres idosas não vão reagir ou têm pouca ou nenhuma capacidade de reagir quando se deparam com um homem adulto que entra ali fisicamente robusto. Acho fascinante o governador ter oferecido clemência a esse indivíduo. E isso foi como uma daquelas grandes ações que esse indivíduo estava fazendo ao sair do cargo. De repente, algo mudou quando ele saiu da prisão e ele começa, talvez supostamente, a mirar nessas mulheres. Isso pode ser algo monumental. Erro deles, nem gosto de chamar de erro. Isso parece uma injustiça com essas mulheres por parte dos políticos que liberaram esse cara. Eu vejo o histórico criminal dele. Eu não vi nada na lista que eu tenho, de acordo com a mídia, que indique que ele tinha qualquer tipo de histórico de violência sexual, o que muitas vezes acontece antes. Ele foi acusado de agressão há muitos anos, mas não vi nenhum comportamento inapropriado com mulheres ou algo assim. Voltando à ideia de processar esse cara por causa dessas 4 mulheres, eles têm algo... Existe, sabe? Porque o que acabamos de ouvir, conforme nosso conselheiro disse, eles só seguem com um caso assim se houver alguma conexão. Agora, seja uma prova forense que eles tenham, uma evidência circunstancial, há algo que eles têm, porque estão realmente se arriscando com isso. Concordo também. Por que vai demorar tanto para processar o caso se já há dados ligando ele a 4 homicídios? Me poupe o que você faz, o que tem lá fora. Acho que a clemência dele já foi revogada. E talvez eles estejam pensando que podem simplesmente deixá-lo de lado. Mas veja, para o ponto do meu colega, julgamento rápido, você realmente está apontando o dedo para ele. Eles estão enrolando nisso, não entendo. Não sei se já viu ou só ouvi falar disso nos casos que cobri. Mark, quero falar sobre o indulto, porque você sempre defendeu que pessoas que não deveriam ser soltas continuem presas, sem receber liberdade condicional. E esse Jesse Lee Calhoun, sabe, recebeu indulto. É verdade que ele estava lá por roubo. Há pouca informação sobre o histórico criminal dele, mas sabemos que tem antecedentes. Ele recebeu clemência por bom comportamento e por atuar como bombeiro em incêndios florestais na prisão. Acho óbvio que se ele não tivesse recebido clemência e continuasse preso, essas mulheres estariam vivas. Pelo que li nos jornais e nos artigos que você enviou, os promotores dos outros condados receberam uma lista. Essas são as pessoas para a clemência. Analise e nos diga a sua opinião. A maioria dos promotores dizia, concordo do 1 ao 5, mas não do 6 ao 10. E o governador não concedeu clemência na maioria dos casos em que o promotor se opôs neste condado em particular. Não houve nenhum retorno. Eu esqueço quantos naquele condado. E você sabe, roubo é um crime sério, quero dizer. Eu sei disso. Disse agressão e roubo, mas roubo é invadir a casa de alguém para cometer crime. E para mim, isso é uma das coisas, eu não simplesmente ignoraria um roubo. Quem já foi roubado nunca mais se sente confortável em casa. Se você chega e percebe que alguém entrou e roubou algo em sua casa, isso é grave. Não imagino deixar de me opor à clemência para isso. Quem invade a casa de alguém enquanto a pessoa pode estar lá é perigoso. Sou surpreso que não tenham se oposto só por isso. Sim, é extremamente perturbador. Pelo menos 2 vítimas se conheciam e tinham ligação com Jesse Calhoun. Então ele as conhecia de alguma forma. E sabe, Ashley Real tem uma reportagem do Willamette Week de alguns anos atrás.
E o promotor e a polícia, eles não confirmam isso, eles não comentam sobre isso, e tenho certeza de que faz parte do caso deles. Acho que isso é central para o caso deles e não querem que seja divulgado. Ela teve, e embora ele não tenha sido acusado, é suspeito de assassinato. Ele pode ser acusado pelo assassinato dela nos próximos meses, a investigação continua. Parece que ela fez uma queixa de violência doméstica contra ele. Temos essa ligação. 2 outras vítimas também estavam conectadas. Então, essas mulheres podem ter se conhecido, todas podem ter se conhecido, e de alguma forma elas são a ligação com ele. Será que é por isso que eles talvez não queiram revelar agora? Sabe, por que eles manteriam isso tão em segredo? Não sei. Todos os estados têm regra parecida sobre evidências de outros atos. Em Ohio, eu lembro da evidência 44B. Se tenho muitas evidências em 4 casos e no 5º, tudo é semelhante, mas sem DNA. Eu não tenho uma testemunha, eu não tenho uma confissão. Se a pessoa foi morta do mesmo jeito e pertence ao mesmo grupo, o júri pode considerar provas de outros casos ao julgar este. Se essa mulher está conectada apenas pelas evidências dos atos, talvez você consiga provar. O que realmente vai ser revelador aqui é que uma das primeiras coisas que acontece em qualquer caso criminal é que a defesa entra com um pedido de descoberta e o promotor tem que entregar para eles todas as testemunhas do caso, todas as declarações das testemunhas, toda a perícia dos laudos das autópsias para que eles possam ver como essas pessoas morreram. Qual foi a causa da morte que levou ao óbito e quais são as evidências forenses? Tem alguma impressão digital? Tem algum DNA? Então isso vai ser realmente revelador, porque é nesse momento que o promotor basicamente tem que mostrar o que tem, ou se não tiver, ficar quieto. Aqui está o meu caso, e é quando a defesa decide. Como advogado de defesa, se vejo que o caso deles é fraco, peço ao tribunal para antecipar o julgamento. Vou dizer, olha, meu cliente não deveria ficar preso por 1 ano e meio quando eu já vi o que eles têm. E sei que é como as ligas menores contra o New York Yankees, quero dizer, nós vamos acabar com eles. Então, é isso. Isso vai ser realmente revelador nesse caso. Prove ou cale a boca? Joseph, sabe, uma coisa que eu acho que eles devem ter nesse caso, obviamente estamos especulando aqui, mas eu acho que eles devem ter evidências eletrônicas nesse caso, como registros de celular, dados, e eles simplesmente não estão divulgando isso. Admirável mundo novo, isso acontece sempre. Acabamos de cobrir o caso Koberger. Isso é uma parte importante disso. E, sabe, ele é só mais um entre vários desses casos. Eu conversei com um colega não faz muito tempo, que é um especialista em comportamento, né, e ele acha que os dias do que a gente costumava pensar sobre autores de crimes em série meio que acabaram. Estamos entrando em uma nova era devido aos dados eletrônicos. Todo mundo usa esses rastreadores presos no pescoço. Então, assassinos em série. Hoje em dia você pode ser rastreado em qualquer lugar. Não me surpreenderia se eles tivessem esses dados. Além disso, imagens de câmeras de segurança. E eu queria jogar isso aqui também. Se essas garotas, essas mulheres estiverem envolvidas em qualquer tipo de atividade criminosa por conta própria, estou pensando em tráfico sexual. Este é um evento concêntrico onde você tem pessoas que se conhecem. Você vai ter, como a gente diz, se essas mulheres estão na rua, elas realmente têm colegas lá fora. Já ouvi pessoas dizendo, sim, o cara do carro preto ainda passa aqui. Vimos ela entrar no carro e foi a última vez que a vimos. Esse indivíduo segue aparecendo nisso. Por isso me interesso pelos depoimentos das testemunhas. Sabe, o Marcos mencionou que, sabe, pessoas que... E isso vai aparecer na investigação, sabe? Qualquer uma dessas mulheres que estavam na rua, que estavam morando em um acampamento de sem-teto, ou talvez trabalhando... Sabe, alguma delas viu alguma coisa e já forneceram alguma informação. E, de novo, né, estamos procurando por algo que faça essa ligação, essa âncora, sabe, que você precisa ter legalmente para conectar todos esses casos. Essa será uma parte fascinante. E, novamente, sem saber o estado dos corpos em relação ao seu...
relacionado a quão avançada está a decomposição, eles vão ter que trazer rapidamente outras informações, porque você sabe quantos desses casos nós já cobrimos onde a causa da morte foi listada como trauma homicida inespecífico, é frequente, com fraseologia variando pelo país. Mas o que o médico legista está dizendo com isso é que sabemos que foi um homicídio, mas não podemos dizer especificamente. Depende dos meios usados para facilitar isso. Foi trauma por objeto contundente? Todas essas garotas sofreram fratura craniana ou asfixia? Precisamos de muito para isso, pois o tecido mole sumiu. Se elas estiverem decompostas, não vamos conseguir identificar PTKI ou até mesmo qualquer tipo de contusão que possa existir nos músculos do pescoço, esse tipo de coisa. Será um desafio, mas eles parecem ter outras formas de se conectar. Então, sabe, você me deixou curioso. Eu quero saber mais neste momento. Sim, todos queremos saber mais. Mark, na sua visão como promotora, nós estamos indo bem com os dados do celular? Joseph mencionou imagens de câmeras de segurança, câmeras de vigilância, esse tipo de coisa. Sim, na verdade, eu sei que revisei quando conversamos há 3 anos sobre esses casos. Listei alguns pontos, como o geofencing. Você pode colocar a área do celular. Você olha para as câmeras de campainha Ring, você olha para, câmeras por toda a cidade onde eles foram vistos pela última vez. Às vezes você consegue algo bom. Outra coisa que pode surgir nisso, e isso mostra o controle que o próprio juiz do caso tem, é que a defesa pode entrar com uma moção para julgamentos separados. Você tem 4 assassinatos em datas distintas e ela é acusada de todos. Como advogado de defesa, pediria 4 julgamentos separados para não ser prejudicado por ouvir outros casos juntos. O promotor quer julgar todos juntos, mas o tribunal pode conceder 4 julgamentos separados. E isso realmente enfraqueceria o caso do promotor, porque, veja, você pode construir em cima disso. E como eu disse antes, as outras evidências de atos. Novamente, isso é algo que o juiz teria que decidir se vai permitir ou não. Então, isso é outra coisa que ainda precisa ser resolvida. E, novamente, essa é uma das primeiras coisas que eu faria se eu fosse o advogado de defesa. Quero que esse assassinato seja julgado nessa data. Depois de 1 mês, julgamos os próximos. Isso, e novamente, está totalmente sob o controle do juiz designado para o caso. Mas você acha que um juiz concederia essa moção, uma moção para separar os casos? Sim, quero dizer, novamente, depende do juiz, depende da ideologia do juiz. E se for um juiz muito liberal, sim, eu consigo ver isso acontecendo. É totalmente legal. É uma decisão do juiz, mas a questão é, o réu será prejudicado? E claro que ele seria, pelas provas, nos outros casos. E só por esse motivo, o juiz poderia dizer que não é justo para esse réu ter todos esses casos julgados de uma vez, ou dividir em 4 casos iguais, mas a decisão é do juiz. Entendi. Joseph Ashley Real disseram que o caso é importante e ainda está em análise. O que você acha que está atrasando isso? Quero dizer, eles demoraram muito para apresentar a acusação no caso da Kristen Smith. Eles acharam que só podiam levar ao grande júri após certeza de tudo resolvido. Por isso demorou tanto, né? O que é angustiante para as famílias. Mas você não pode simplesmente agir por instinto. Você tem que ir ao grande júri com a intenção de sim, o critério é causa provável, mas você tem que ir ao grande júri sabendo que tem provas suficientes para conseguir uma condenação no julgamento. O que acha que eles esperam no caso dela? Sim, como promotor do grande júri, é preciso apresentar provas ao levar o caso. E olha, você pensa, a gente tinha falado sobre perfil geográfico, esse tipo de coisa. Talvez os restos mortais tenham sido depositados ou tratados de forma semelhante após a morte. Mas a grande questão é, será que ela tem a mesma ligação que as outras vítimas? E talvez seja nisso que eles estejam trabalhando, neste momento. Eu não sei porque eles ainda não descobriram isso, mas mesmo assim, os boatos estão no ar de que ele vai estar ligado a isso. Então, o que eles têm de semelhante? O que eles estão perdendo? Acho que, provavelmente, do ponto de vista das evidências, isso poderia, meio que ligar ela às outras vítimas. E, eles já puxaram o gatilho em 4. Então, o que está impedindo eles de puxarem o gatilho nesse caso?
E é fascinante tentar entender isso. E vai ser uma combinação, eu acho, de muitos desses pontos ao longo do caminho, onde estamos falando sobre qualquer tipo de informação circunstancial, você sabe, né? Entrevistas. Ela era uma exceção, sabe, comparada às outras vítimas. Ela existe, mas está fora do padrão, talvez em relação ao perfil. E havia algo em que eles estavam meio que se resguardando em relação à causa da morte dela, diferente das outras, sobre as quais eles estão especulando neste momento, ou pelo menos até onde sabemos. Mark, você acha que eles só aguardam uma ou duas evidências para encerrar o caso? Eu acho que sim. E eu não acho que, se for um caso muito fraco e você realmente não conseguir provar sozinho, e você o indiciar e juntar com os outros para julgamento, você acaba enfraquecendo os outros casos. Isso meio que demonstra que quer seguir em frente. Se isso é tudo o que você tem sobre esse caso, quero dizer, você só tem um pouco mais sobre a quarta vítima e um pouco mais sobre a terceira. Então eu não gostaria de adicioná-lo se achasse que isso poderia enfraquecer os outros casos. Se não consegue provar isso sozinho, duvido que consiga junto com outros casos. Só adicionaria isso se tivesse certeza de que posso provar. Bem, vamos ficar de olho nisso. Eu realmente agradeço a vocês dois por terem vindo, por oferecerem seu tempo e sua experiência. Mark Pietmeyer e Joseph Scott Morgan. Muito obrigada. Bom falar com você, Angela. Até mais. Obrigado, senhora. Vou falar mais das vítimas. Todas tinham família e amigos que as amavam. O avô de Bridget Webster, que a criou, disse a uma televisão local que ela era fantástica. Ela era uma ótima aluna, sempre sorrindo, sempre feliz. Ela era minha menininha. Bridget tinha 31 anos quando foi morta. Charity Perry foi assassinada aos 24 anos. A família dela quer que ela seja lembrada pela bondade e deseja aumentar a conscientização sobre saúde mental, pois Charity já enfrentava esses problemas antes de morrer. A mãe dela disse que seu sorriso iluminava o mundo e a chamou de incrível. Joanna Speaks foi lembrada pela família como uma luz e alguém que sempre pregava peças. Infelizmente, ela lutou contra o vício por anos antes de ser assassinada, e aos 32 anos ela foi morta. Uma de suas irmãs disse a um veículo de notícias que sua natureza confiável acabou trabalhando contra ela. Joanna era a filha do meio de 8 irmãos. Kristen Smith foi assassinada aos 22 anos em novembro de 2022. A mãe dela disse que ela tinha personalidade brilhante e ótimo humor, e por fim, Ashley Real. Ela tinha 22 anos e era pequena. O pai dela disse a uma televisão que após o assassinato sentia que algo faltava em seu coração e não pôde protegê-la. O julgamento de Jesse Calhoun, como mencionei anteriormente, está marcado para começar em 2027 e ele voltará ao tribunal em dezembro. Este foi o Crime Fix. Sou Anjanette Levy. Obrigada por acompanhar. Até a próxima.